Olá, bem-vindo você ao Notícias do Momento, edição internacional. Aqui você tem o resumo de tudo o que você precisa saber para não passar vergonha. Fique conosco que já vai deixando o seu like, o seu comentário é muito importante. Vamos direto aos assuntos de hoje, nesta segunda-feira. Começou a semana, hoje dia 29 de setembro. Estamos aqui com o nosso Notícias do Momento, dia de hoje, né? Edição internacional, em seguida tem a edição nacional, que você vai ficar sabendo de tudinho também. E tivemos, né, ontem, no domingo, a nossa live de atualizações foi fantástica também, muito conhecimento, muitas coisas importantes que você assistiu, ainda está no canal, você pode assistir ali, tá? O nosso programa diário, música e oração, sempre começando bem o nosso dia, e um vídeo que a gente colocou aí, o sistema está entrando em colapso, será que o EBS vai começar? Tá ali o vídeo para você ficar sabendo de tudo aí. Siga os nossos canais, Ensinamentos da Era de Aquário e demais canais, os 4 canais, se inscreva. E hoje, nessa segunda-feira, nós temos a live Despertos da Era de Aquário. Transforme sua vida com a comunidade. Vem aqui para a nossa live por assinatura no dia de hoje, às 20 horas aqui, tá? Estamos com uma promoção legal. E também Rio de Janeiro chegando aí. Um abraço pessoal do Rio de Janeiro na nossa super palestra, o super evento que aconteceu no Rio. Foi fantástico, né? Parabéns, vocês que estão aí. Um abraço a todos. Vamos às notícias de hoje, dia 29 de setembro, é o dia de Arcanjo Miguel, ou São Miguel Arcanjo, que é celebrado, né, dia de hoje, que foi incluído no calendário nacional do Brasil pela Lei 15.219, que foi sancionada em 25 de setembro desse ano agora, setembro de 2000, foi agora esses dias, né, foi sancionada uma lei, e essa celebração reconhece a importância histórica, cultural e religiosa do arcanjo para o povo brasileiro e para a Igreja Católica. Então, parabéns, Arcanjo Miguel e povo brasileiro, que tem agora essa data instituída no calendário nacional. Lembrando que Arcanjo Miguel é o padroeiro também da Igreja Católica, ele também é do islamismo e da parte também das outras religiões que veneram também Arcanjo Miguel, no islamismo e judaísmo também. Então São Miguel Arcanjo defende-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do maligno. Ordene que Deus instantaneamente suplicamos, ó vós príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitar ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a ruína das almas. Que assim seja. E que toda o maligno seja derrotado pela força e o poder da espada de Arcanjo Miguel, assim seja. Então, vamos lá, essa semana tivemos também umas ressonâncias muito altas, eu não tenho a ressonância de hoje ainda, mas ela estava em torno de 58 até ontem, então ela estava com uns picos muito altos, aí vamos ver o que isso acontece nessa ressonância, né, que está dando uma mexida nas energias do Brasil e do mundo. Mas internacional, vamos fazer nossas notícias internacionais. Isso aqui não é internacional, mas é um aviso que foi dado um EBS que aconteceu ali no Distrito Federal e também em algumas outras regiões do Brasil. Foi feito um teste de alerta de EBS em todo o Brasil. Então a Defesa Civil deixou já uns avisos nos celulares para as pessoas não se assustarem, que esse teste foi um aviso para preparação para um possível evento de chuvas ou outras coisas que podem acontecer. Então, alerta civil, não se preocupe, isso não é nada de errado, é uma coisa natural para prevenir possíveis confusões que possam gerar na Defesa Civil. Então, quem recebeu esse alerta, muito bem. Quem não recebeu também não tem problema, porque não foi para todos os celulares, né? Foi só em algumas regiões especificamente aí. Bom, eles estão falando que o Loirão sanciona ou vai sancionar a Rede Bobo. O regime ditatorial ainda está de pé no Brasil por causa da Globo e por isso merece a Lei Magnitsky. Se você concorda, siga o perfil de apoio ao Cicchini abaixo. Quem está falando é o advogado Jeffrey Cicchini, né, que fala que vai ser sancionado através da lei, tem a lei chamada de 301 e também a lei IEPA, que vai sancionar as empresas. Então veja que eles estão se preparando, né, para ter grandes complicações e confusões. Inteligência dos Estados Unidos autoriza Loirão a eliminar o MAD
comparado ao Bin Laden e Escobar, diz relatório. Então agora ele não vai ter mais chance, já autoriza o Loirão a eliminar o homem e fazer com que ele, né, faça jus a tudo que ele fez, tenha justiça das maldades que ele fez. Então o fim de Umad está chegando próximo. Ainda não temos mais notícias do que está acontecendo com o suposto sósia do Umad, porque o original parece que já foi há bastante tempo, há 2 anos atrás, mas esse que está ali ainda está sendo bem, ainda se levantando contra a América, né, e tentando incitar o povo. Então o fim do Umad está próximo, a inteligência dos Estados Unidos já sabe tudo, né? O Loirão também revoga visto do presidente aliado de L e faz a canhota surtar. Então, muitos estão perdendo vistos, muitos estão sendo sancionados e como a gente já sabe, né? Quem aplica a lei Magnitsky é o tio Laranjão, não é mesmo? É o Loirão. E quem recebe a Magnitsky vai ficar assim despenado totalmente. É assim que vai acontecer, minha gente. Vai ter gente que vai ficar sem pena, sem cabelo, sem nada. Já perdeu os cabelos, já perdeu. Agora vai perder também o din-din. Então a coisa tá feia mesmo, não? Tá louco, né? O negócio tá ficando sério aí, não se preocupe, né? Vai ficar bem claro. Bom, também temos o post, né, do Joaquim Ribeiro, que diz que o Mike Rubio, as sanções aplicadas pelos Estados Unidos até o momento foram só um spoiler daquilo que ainda está por vir. Então as sanções pesadas estão a caminho do Brasil. E especialmente para as pessoas citadas. Essas sanções ainda não foram designadas qual é a porcentagem, mas é bem provável que aumente ainda aquela porcentagem de 50%. E falamos muito sobre a visita ou o encontro entre o Loirão e o nosso presidente, né, ou pelo menos o fake president. E eles estão em negociações, mas provavelmente vai ser por telefone, né? Porque nesses dias atuais agora estão sendo preparados eventos grandiosos pelo mundo, especialmente aqui no norte do Caribe, norte da nossa América do Sul, tanto que o secretário de Defesa convoca centenas de altos militares para reunião urgente ali no Pentágono. A decisão levantou preocupações de segurança, que já significa que os oficiais abandonarão seus postos e receios sobre o motivo da reunião, ainda não informado. Então parece que eles estão combinando todas as grandes autoridades verde-olivas americanas para fazerem alguma ação mais forte aqui na América, né? Então, primeiro também, mais uma notícia que o primeiro estado canadense que está propondo a ser anexado aos Estados Unidos já começou, né? O estado canadense, então, o primeiro estado quer ser anexado e aos pouquinhos todos os estados serão anexados, aos pouquinhos, né? Porque é isso que vai acontecer. O Canadá se transformará num país, num estado americano, né? Todos os estados do Canadá se juntarão em anexão aos Estados Unidos da América, assim como também países como Porto Rico, também outros países e também a Groenlândia e tudo mais que está se preparando para ser. Isso não é para agora, assim, né? O pessoal dirá, é impossível, tem questões legais, fiscais, tributárias, alfandegárias, né? Mas isso vai acontecer para os próximos tempos. Quando acontecer, nós saberemos. Agora não é o momento ainda. E o nosso capitão, né, está em grandes amores com o Loirão. Parece que eles vão se ajudar mutuamente, especialmente o Trump, que está no poder, né? Eles vão se ajudar mutuamente para trazer novamente a justiça e as coisas à tona, né? E também o castelo de mentiras está ruindo. Aqui no Brasil, a gente vê que o castelo das mentiras, né? O ST dá sinais que a mentira não se sustenta para sempre. Ou seja, o castelo de cartas que eles construíram em cima de falácias e outras coisas estão ruindo, né? Estão ruindo drasticamente. A gente vai ver que os próximos tempos serão muito intensos, como já tem sido até então, né? E vamos falar um pouquinho de notícias mais a nível cosmológico, né, astronômico. O objeto 100 vezes maior que o 3I Atlas entrou no nosso sistema solar, né, que ele é 100 vezes maior do que o 3I Atlas, e agora ficou sério a coisa. É um objeto longitudinal, grande, né, e está confirmado que o
O 3I Atlas é uma nave alienígena e chega, né, nesses próximos dias, aí não sabemos, mas ele chega próximo da Terra, ele mudou de cor, agora ele está meio verdinho, né? Então, olha só, quanta coisa que está acontecendo aí, ele está conseguindo assustar um pouco as pessoas, mas eu volto a dizer, não devemos ter nenhum tipo de receio, nenhum medo, porque isso, o bicho é manso, né? Mas é uma nave não tripulada, é alguma coisa que vai ser trazida aqui para próximo da Terra para criar como um divisor de águas, né? Um marco de um novo tempo que começa, como eu já falei. É um novo tempo que começa com coisas boas, é uma nave do bem, é gente boa que vem lá para dar uma força aqui para a Terra, para comunicar aos malignos que o tempo deles acabou. Mas nós vamos comentar mais um pouquinho sobre as notícias da ONU que aconteceram, né? A ONU teve aquela reunião, ainda comentamos o assunto um pouco de sexta-feira, que foi uma reunião assim muito forte, né? A delegação brasileira se levantou e não quis participar lá da reunião com o Benjamin Netanyahu, falou um monte de bobagem e o Loirão ficou com 45 minutos de discurso, mais quase 50 minutos de discurso e tiraram o prompt dele, tentaram derrubar ele, tentaram tirar o microfone, tentaram de tudo e não conseguiram, né? Então a gente vai ver que a coisa está muito séria e ele deixou a seguinte mensagem clara: eu estou no comando do planeta, eu fico 50 minutos fazendo discurso porque eu sou o dono nesse momento tanto da ONU, ou seja, a ONU também está, digamos assim, submissa, sujeita às ordens do Loirão. E a gente vai ver cenas muito fortes aí daí para frente e muitas instituições que são básicas e tradicionais vão ruir. E uma delas é essa que estou falando. Bom, nós vamos agora para também um assunto que eu falei que o general, né, Tomás Paiva possivelmente será sancionado para a perda de visto dos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Possivelmente será sancionado até mesmo com a Lei Magnitsky. Então, a gente está avançando cada dia um passinho mais lento, porém sempre constante rumo à vitória final, né? Aproximações sucessivas. Então, acordem que as coisas estão acontecendo. Nós vamos agora para o estúdio móvel para falar as últimas notícias desses últimos momentos para vocês aí. Então, vamos lá, pessoal, larga o vídeo aí. A mídia internacional continua noticiando a iminente ação militar dos Estados Unidos na VZ. Os próximos dias serão decisivos para o quartel de Nicolás Madde e Diosdado Cabello. Né? O Diosdado também diz que estão treinando até mesmo os pequeninos em escolas para um possível conflito com os Estados Unidos. O cartel dos sóis é tão mal quanto seus parceiros do RA e usam pequenos para escudos humanos. O chavismo precisa ser eliminado, né? Com certeza. Vamos lá então. Mais notícias aqui especiais para vocês nesse dia. Diz o Loirão, começamos a usar o poder supremo das Forças Armadas dos Estados Unidos a fim de destruir terras e redes de pó da VZ lideradas por Nicolás Madde. A cada pessoa do mal que contrabandeia talco, vamos exterminá-los da face da terra, diz Loirão com toda certeza e com uma certeza no seu discurso. Também ele disse que começaremos a usar o poder das Forças Armadas dos Estados Unidos para destruir todas essas redes lideradas pelo Madde e que estão ainda atuando e entrando nos Estados Unidos para infringir danos à população americana. Também vemos aqui que os Estados Unidos continuam a enviar meios militares para suas ilhas virgens do Caribe e Porto Rico. O movimento se intensificou nas últimas horas, indicando preparativos para um ataque ao cartel dos Soles. A queda do Madde é iminente. E vemos aí aviões que estão já cercando ali as ilhas como Porto Rico e outras para criar uma base, possíveis ataques depois para o país continente. O Madde afirmou que os militares de vários países latino-americanos lhe enviaram cartas de apoio, alertou que se tocarem na VZ, tocarão em todos nós. E ele está tentando intimidar, mas não adianta, né? Então aqui também Madde realizou um exercício nacional diante de um possível conflito, colocando civis no momento. Então aqui diz assim que, diz a reportagem, que pode ter funcionado com o pessoal do Tio Bidê e sua caneta automática, mas não funcionará com o Loirão. Então olha aí, ó, eles estão fazendo tudo o que precisa. Aí diz assim que aqui fala um motorista de ônibus que se tornou o ditade, que costuma apresentar a hora da saída, lançou, né, que se tornou o presidente da VZ. Ele era um motorista de ônibus e era motorista do Chaves, né, do chavismo, e se tornou
sem nenhum tipo de respaldo popular, o chefe dessa nação. Então esse aí é o cara que está superando a equipe do Tio Bidê, né? Vou te contar cada coisa, né? O Super Bigode, um novo super-herói inspirado em Nicolas Maddi, transmitido pela TV VZ. O super-herói busca proteger a VZ dos ataques comandados pelo Império Norte-Americano. Muito bom, muito bom. A gente também acaba se divertindo com as notícias que são muito interessantes, né? E também, os Estados Unidos revogam o visto do presidente colombiano Gustavo Petro após ele convocar soldados dos Estados Unidos em Nova York a desobedecerem às ordens do Loirão. Olha aí, também diz Emanuel Rincon, foram detidos na VZ 7 funcionários da Guarda Nacional Bolivariana, incluindo o general de divisão e um tenente-coronel e outros acusados de traição à pátria contra a segurança nacional bolivariana, desobediência e contra o decoro militar. Olha aqui também, mas esta, um venezuelano confrontou Juan Guaidó para exigir esclarecimento sobre o dinheiro que ele administrou no país. Então, parabéns ao jovem que o confrontou. A narcotirania de Maddi tem botado os pequenos nos bunkers, onde eles se escondem. Esses doentios usam pequenos como escudos humanos, né? Olha só que coisa séria isso aí, isso não pode acontecer. E a gente vê intensas mobilizações, um destacamento militar dos Estados Unidos foi avistado a cerca de 50 quilômetros da fronteira russa da Estônia, um destacamento militar dos Estados Unidos indo em direção lá à fronteira russa com a Estônia. Lá também a situação está um pouco tensa, né? Uma aeronave de patrulha marítima e reconhecimento Poseidon da Marinha dos Estados Unidos está circulando na costa de Kaliningrado há horas. O que eles estão procurando? Eles estão procurando alguma coisa aí, né? E diz o Loirão, né? Diz assim, estamos prontos para arrasar esta semana. Olha aí, ó. Parece que o negócio vai ser forte mesmo, vai ser forte. E também vemos que outras coisas estão acontecendo. O Deep State, a queda do DS está acontecendo já quase que visivelmente, né? Pois é. Diz assim, enquanto o Loirão estava em Long Island, a polícia de Nova York fez fila em grande número para apertar do 47, ou seja, para cumprimentá-lo, a polícia cumprimentando, né? Então eles estão em fila do lado de fora para encontrar esse homem, porque eles o amam, né? Eles o amam. Aqui o Loirão ali do lado, digo todos os dias que você só pode estar brincando. Ali, o Loirão tá meio diferente, ali tá meio diferente, tá meio capenga, assim, que será, né? Que será? Ele aparece cada dia de um jeito, né? Mas tudo bem, vamos lá. Protesto em Washington, tem o dinheiro da USAID, parou de entrar. O tio Soros anda se sentindo pressionado por Loirão. Agora a Antifa só pode pagar para os velhos que mal conseguem andar, né? Olha aí, então eles não estão mais pagando aquela turma do mal, né? E agora, né, acabou, né? Aqui diz assim, Washington DC também, bandeiras manchadas de vermelho ali, protestos em Washington, os liberais agora exigem que a Starbucks acabe com o conflito em Gaza. O tio Pio agora foi mencionado nos arquivos do EPS, divulgados tanto por democratas quanto republicanos. E de última hora, vemos o presidente Loirão planeja falar na terça-feira com centenas de generais e almirantes, inclusive o secretário Pete Hegseth, secretário da Guerra, e convocou todo mundo para o Corpo de Fuzileiros Navais em Virgínia. Eles estão se reunindo ali enquanto estacionam vários aviões de reconhecimento no aeroporto de Oslo, na Noruega, para ajudar missões aliadas. Veja só quanta coisa está acontecendo aí e a gente está sabendo de tudo aqui, acompanhando notícias do momento. E vamos a mais notícias nesse dia de hoje. Foi revelado que 11 esquerdistas violentos foram detidos fora da instalação do ICE em Chicago. Eles tinham artefatos de fogo e muitos instrumentos para fazer maldades. Os democratas insistiram que ninguém estava mirando prédios federais com a violência, mas justifica o envio de tropas. Tropas estão sendo mobilizadas porque existe já a lei marciana americana em várias cidades principais, como Chicago e Washington DC e outras mais. E agentes federais, então, acabaram de derrubar um esquerdista com balas de borracha, spray de pimenta contra os manifestantes restantes do lado de fora das instalações do ICE de Chicago, né? A polícia está com punho de ferro contra os comunas, né? Então, e diz a Pamela Bond, a secretária americana de imprensa, é apenas o começo. Eles estão enviando agentes federais para as instalações do ICE em todo o país, né? Que bacana. The Fox News declara que isso é apenas o começo quando anuncia que vai aumentar as ações militares americanas nas suas cidades.
e ela diz que bilionários e elites poderosas serão investigados e intimações estão sendo emitidas para responsabilizar os corruptos. Bond deixa claro que ninguém está acima da lei. Isso é muito bom, isso deveria acontecer também aqui no Brasil, né? Aconteceu também numa igreja mórmon em Michigan, Grand Blanc. A igreja foi incendiada e o telhado começou a desabar. Policiais dizem que está disparando no fogo, né? Então, a munição que estava guardada lá está disparando. Mas essa também, aqui relata-se pelo menos 6 vítimas nessa igreja mórmon em Mont Blanc, Michigan. Imagens dos drones capturam a igreja em voltas em chamas após um tiroteio com múltiplas vítimas, né? Várias pessoas foram alvejadas em uma situação também que aconteceu na Carolina do Norte, Estados Unidos. Vemos ao lado aqui o suposto da pessoa que fez isso. E diz assim também, o Loirão é um homem muito paciente, ele é muito comprometido com a paz, diz Marco Rubio. Se não houver um caminho para a paz no curto prazo, então ele tomará as medidas necessárias para impor custos à agressão contínua. Muito bom, assim que se fala, né? Tem que ter limite. Então ele diz que é um homem muito justo, muito paciente, mas não é tolerante até o extremo, né? Maravilha. Então aqui, ó, também tem outras fotos aí que estão indiciando alguns diretores do FBI. Então, parece que o FBI atuou dentro das instituições para minar com as instituições por dentro, né? E muito semelhante com aquele assunto que aconteceu em 8 de janeiro no Brasil, né? Então, parece que foi um plano para eles. Loirão acusa o ex-diretor do FBI de infiltrar agentes no Capitólio em atos de 2021. Olha aí, isso que aconteceu no Brasil também, é a mesma coisa. É o modus operandi do sistema, que é o mesmo em todo o mundo, né? Então, Loirão anunciou em seu X que acabou de descobrir que o FBI colocou tropas infiltradas dentro do assunto americano lá, dentro das situações do 6 de janeiro lá, que foi diferente daqui, né? Para tentar responsabilizar os patriotas de lá, e muitos foram em cana injustamente, exatamente como aconteceu no Brasil. Agora, esse secretário Comey, ele foi demitido, né? E ele disse que vai ser severamente julgado pelos crimes que cometeu, né? Tem mais coisas aqui, então. A fim da grande maracutá está se aproximando e grandes patriotas americanos estão vencendo por Deus e pela pátria, né? Exatamente. Mas agora o novo diretor do FBI, Cash Patel, acaba de acusar Christopher Wray de mentir para o Congresso e violar o protocolo do FBI a enviar 274 agentes à paisana em 6 de janeiro para o chamado controle de multidões. Então, eles estão descobrindo que isso era uma maneira de infiltrar pessoas politizadas ali no meio para causar pânico, né? Também, Loirão acabou de dizer que esses agentes que foram infiltrados, todos eles trabalhavam para o DS e serão responsabilizados e punidos por essas ações, né, ilegais. Foram 274 agentes infiltrados e os patriotas, então, que pagaram o preço disso. Então, um atentado forjado, né? Forjado, ou seja, o Loirão anunciou demissões de vários agentes do FBI, 274 novos estão envolvidos no ataque ao Capitólio em janeiro de 21, e a arruaça teria sido forjada para incriminado, para detê-lo e remover da disputa política entre os republicanos. Os agentes estariam agindo à paisana como incitadores da insurreição, olha só, né? Então, essa regra do FBI de colocar infiltrados lá é o mesmo que aconteceu aqui no Brasil, e isso vai ser trazido aqui no Brasil também, não tenho dúvida, né? Todo esse mesmo sistema será trazido aqui, tá? Então, quase 2 dúzias de agentes do FBI foram demitidos após fotografar ajoelhados durante o protesto do Floyd em 2020, a Associação dos Agentes do FBI chama as demissões de ilegais e um precedente perigoso. Então, todos que trabalhavam para o mal estão sendo demitidos e julgados e condenados. E diz assim o Loirão, torne o crime ilegal novamente. É isso que está acontecendo lá, né? Bom, então pela primeira vez estamos fazendo coisas incríveis para a libertação do planeta e a libertação americana. Diz também o senador John Fetterman, que rompe os laços com os democratas e diz que os Estados Unidos foram lançados no caos após esses últimos eventos e que ele se opõe a tudo isso. Então, muita gente está dizendo que os Estados Unidos está mergulhado em uma grande crise, né? Mas essa crise será contornada com mão de ferro. A única maneira de contornar essa crise é ter a famosa mão de ferro sem o politicamente correto, né, e fazendo o que tem que fazer, acionando a justiça, né? Aqui diz, a Patrulha da Fronteira confiscou todos os escudos improvisados da Antifa no ICE e exibiu uma van dando uma volta de vitória no início dessa manhã, né? A canhota está perdendo muito dos Estados Unidos, então também os federais enviaram um helicóptero Black Hawk para Oregon para monitorar e deter
todas as pessoas do mal, do Antifa. Então esse reinado do terror acabou. Ele diz assim, acabe com eles e todas as suas forças, diz o Loirão, né? Então é muito bom isso acontecendo. Também o tempo do Antifa acabou. Loirão e o secretário de guerra, Pete Hegseth, estão mobilizando tropas americanas para usar força total contra a Antifa, se necessário. Serão pulverizados dos Estados Unidos. Veja só, né? Olha só que coisa alheia. O pessoal do Antifa acaba de destruir uma enorme pintura de Charlie Kirk, na Sérvia também. E a mulher do Kirk apresenta o podcast do marido, onde ela revela que há horas de filmagens inéditas de Charlie em discursos e entrevistas que ele deixou para a sua organização em um plano de ação longo, né? Aqui vemos também milhares de estudantes vestindo a camiseta Liberdade de Charlie Kirk num grande evento esportivo. A administração do Loirão irá desmantelar e eliminar todas as organizações malignas do hemisfério ocidental sob domínio das gangues do pó, assim diz com toda a certeza. Que maravilha que assim seja, e vamos fazer isso, e torcemos para que isso seja muito rápido. Diz esse texto assim que há uma grande probabilidade que após as detenções do DS, né, por insurreição, a mídia vai causar uma espécie de reação pública. Isso não faria sentido ter a mídia fazendo alguma maldade contra a população. Por isso eles já estão fazendo os trabalhos preliminares e preventivos, né? Então algumas estrelas de cinema que vão ser detidos estão se alinhando nesse movimento de xadrez e o Loirão está preparando o palco para salvar a República Americana. Não penso que será fácil a detenção de todos eles, porque há também as milícias, existem as milícias pagas, né? E essas milícias podem vir fazer alguma maldade para os Estados Unidos, assim como no Brasil, né? Então, vou te contar, a coisa está certa aí mesmo pela América. E aqui aparece também, Loirão compartilha um vídeo falso apresentando as camas médicas. Ele postou e apagou só para nos lembrar. Loirão confirmou essa parte dos hospitais das Medbeds, ele deu a entender, mas agora está confirmando os Medbeds, disponível para todo americano. Então já está acontecendo, né? Estão preparando a vinda dessas camas para algum momento futuro, talvez para o ano que vem, ou algo parecido, né? E não sabemos a data, mas a coisa está de pé e é uma verdade que está sendo comprovada, né? Aqui também diz assim, Elon Musk e Príncipe Andrew foram listados na última lista de Epstein divulgada. Então, vergonha para Sky News por essa manchete totalmente enganosa, né? Que é mentira, ele recusa e diz que não, né? Então ele diz que não participou dessa ilha de modo algum. Então existe um boatos, né, de nomes que estão sendo excluídos ali, mas nem todos são verdadeiros, porque Elon Musk descobriu o esquema dos Soros. Ele não envolve o tio Soros gastando seu próprio dinheiro, ele envolve o Soros fazendo investimentos para que ele possa colocar as mãos no seu dinheiro, no dinheiro americano, né? E o povo americano pagando por esses grupos malignos aí, tá? Então ele criou ONGs malignas e tal, subornou políticos, deu grandes quantias para que haja tumulto na nação americana, e tudo isso está sendo retirado agora, felizmente, né? Então aqui mais essa também, vemos aqui um robô do Elon Musk que se encontrou com o presidente do Escritório Nacional da Mídia, dos Emirados Árabes, né? Na Tesla da Califórnia, um robô ali, né? Então estão tendo reuniões até com robôs, que coisa, né? Pois é, vou te contar, uma coisa está certa mesmo, hein? Vladimir Putin fará um grande discurso misterioso ao mundo, enquanto o Kremlin o chama de semana interessante. Então as coisas estão chegando, né? As coisas estão aparecendo aí de maneira muito séria também. A gente vê que a prata e o ouro também estão disparando, e o ouro está se firmando como uma moeda forte no momento, e os bancos estão passando grandes turbulências, tanto nos Estados Unidos como aqui, né? E a gente vai acompanhar mais notícias nos próximos vídeos aí, tá? Bom, então tá, gente, eu vou voltar para o nosso estúdio para a gente concluir essa situação. Antes disso, eu quero só falar que as forças de defesa de Israel demolem o arranha-céu Burka Mega, em Gaza, após os moradores serem avisados para evacuarem. A torre abrigava instalações do Ra, então foi um dos edifícios que foi colocado abaixo novamente aí, tá? Espanha, muitos incêndios também conseguiram destruir 2.000 hectares da floresta em Guadalajara. Somente no último ano, mais de 684 mil hectares de florestas foram queimados na Península
ibérica, né? A gente vai, no próximo bloco, na edição nacional, assista os nossos vídeos de hoje. Um excelente dia, avisando que nós temos hoje a nossa live do Disperso da Era da Aquária às 20 horas. E eu lamento informar, ontem à noite na live de domingo, ela não conseguiu ser colocada ao ar, porque deu um problema técnico, eu lamento. Nós vamos fazer a live ao vivo na quarta-feira, referente à live de domingo. Problemas técnicos acontecem, peço desculpas, mas estamos aí no ar novamente. Um grande abraço, vamos voltando ao estúdio móvel para a nossa despedida. É isso, agora que você assistiu, fico muito feliz com a sua presença, com a sua participação. É sempre uma alegria imensa estar com vocês. Vai deixando seu like, seu comentário, né? E assista também a edição nacional do Notícias do Momento. Aqui você tem tudo o que precisa saber para não passar vergonha. Vem com a gente. Se inscreva nos nossos 4 canais do YouTube, ative o sininho das notificações e entre também no Instagram e no Facebook, nossas redes sociais. Um grande abraço.